Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo de React Hooks. Hoje nós vamos explorar o UseRef, né? E o mais importante, como testar os componentes que usam o hook, o UseRef. E aí a gente vai testar com Vitest e com React Test Library. Então, se você quer escrever testes mais eficientes com os seus componentes e entender como testar ali as interações dos componentes, essa aula é para você. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos, beleza, pessoal? Então vamos lá. Para quem está acompanhando, a gente fez aqui o nosso. Na aula passada, a gente explicou ali como é que funciona o UseRef, ok? Vou rodar aqui novamente nosso projeto. E aí eu puxar aqui. Pronto, a gente terminou a aula passada assim, né? Então a gente tem um contador aqui, que ele incrementa sem atualizar a view. E aí eu tenho também a forma de incrementar aqui atualizando, renderizando a view, beleza? Então, o que que acontece aqui, né? A gente vai testar tanto esse componente como o outro componente, que é o form. E para isso eu vou chamar o form aqui no nosso app, ok? Então eu vou colocar ele aqui, ó, form component e importar ele aqui. Vamos olhar como é que ficou. Ele ficou aqui em cima. Eu vou botar aqui um HR só para a gente poder dar uma distância, ficar assim mais separadinho aqui, né? Então, eu vou dar um MY10. Pronto, separou. E a gente tem os nossos dois componentes aqui, de forma simples a visualização, beleza? Então, vamos criar primeiro o teste para o componente form. Primeira coisa, o que que eu preciso testar aqui? Esse componente é bem simples, então eu preciso só testar que ele renderizou corretamente, ou seja, com esse título aqui, com esse input e com esse botão. E depois eu vou testar a interação que a gente fez, né? Que é quando eu clico no botão, ele foca aqui. Então, só isso. Então vamos lá, mão na massa. Vou criar aqui o nosso arquivo form.spec.tsx, ok? Então, beleza. Para quem está acompanhando, já sabe que a gente está usando o vtest, e aí a gente usa o describe, né, para descrever o nosso teste. Ele aqui já importou para mim. E o describe, ele recebe uma função anônima no segundo parâmetro e uma string para descrever o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Vou chamar só de component form, ok? E aí a gente vai criar o nosso teste. Para o teste eu uso o it. Você pode usar, lembrando, teste ou it. E o vtest permite as duas opções, né? Mas eu prefiro usar o it porque é um alias ali e aí fica bem menor aqui o texto, ok? Vou importar ele também. E aí vamos fazer nosso primeiro teste, né? Should render title input button. End button. Ok? E aí o it também tem a função anônima aqui. Beleza? Então tranquilo. O que é a primeira coisa que a gente faz no teste? Vai usar o método render para renderizar o nosso componente, certo? Que é o form. Vou importar aqui o form. E agora a gente tem a renderização do nosso componente. Como é que eu vejo isso? Eu vou usar aqui o método screen do React Test Library. E vou usar o ponto debug, né? Dar uma parada aqui. E agora eu vou rodar os meus testes. No momento que eu rodo aqui no terminal, ó, como eu dei um debug aqui, ó, ele vai me mostrar
o que que tem aqui no form. E se aí se você for comparar, ó, ele tem o digit, né, ó, e ele tem o input, tem o button. E aí, beleza. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses elementos e verificar se eles estão ali no documento, né? Então, no Doom, né? Então, como é que eu pego? Vou pegar cada um. Primeiro, const title. E aí eu vou usar o método screen. Usar aqui get by role. E aqui é um heading. Eu estou pegando um H, né? Posso até definir o texto. Então, se eu der uma vírgula aqui, ó, tem uma propriedade, acho que é o name. E aí eu vou pegar o texto aqui, ó. Opa, só colar aqui. Ele quebrou, pronto. Então eu quero pegar o H, o heading que tem esse texto. Então, e aí eu dou um inspect que o título, eu espero que o título to be in the document. E aí ele passou no meu teste. Se eu fizer o teste contrário, oposto, né, o not to be in the document, ele precisa falhar. Se ele não falhar é porque eu estou fazendo um falso positivo, né? Então, beleza, fiz isso com o título, vou fazer com os outros. Só que aqui, em vez de title, vai ser input. E o role do input é o text box. Text box. E eu não preciso pegar nada aqui, eu só tenho um input, né, em página. E aí eu vou verificar se o input está no documento. E é a mesma coisa para o button. Button. Opa. E aqui é button. E aí o botão name. Qual é o name que eu botei lá? Focus. Focus. Ok. E aí eu verifico se o botão está em tela ou não. Salvei aqui. Vocês podem ver aqui que eu tenho o component, né? Form. E aí, ó, should render title, input and button. E passamos nesse teste, ok? O próximo teste que a gente vai fazer, aí eu vou até copiar aqui, que a gente vai usar alguns elementos. Então, e aqui no caso, esse teste eu vou testar se should focus when click in button, ok? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão, ele tem que focar. Então, eu não vou precisar do title aqui. Então, vou precisar do button e do input. Vou jogar aqui, eu vou tirar o inspect. O que que vai acontecer? Eu vou usar, eu vou primeiro aqui fazer um spec. Espero que o input not to have focus. Então, ó, ele passou. Eu espero que quando a tela carregar, o meu input não tenha foco. Ou seja, não está focado. E aí, eu vou dar aqui o Fire Event. E aí eu vou importar ele também do React Test Library. Se eu não me... Ah, já está aqui, já importou. E aí esse cara, ele tem o ponto clique. E aí, beleza. Se eu clicar no botão, então, aqui, cliquei no botão. Eu espero que o input, agora sim, tenha to have focus, ok? E aí, feito isso, passamos nos dois testes. Esse componente, como ele é bem simples, vai ter só esses dois testes. Vamos fazer aqui um falso positivo, só para comprovar, né, que
Nesse caso ele tem que falhar, ó. Então ele falhou, beleza? Então, bem simples. Esse componente aqui, o teste que a gente vai fazer é só esse. Então vamos partir para o outro, ok? Vou dar aqui um new file. E aí, mesmo nome, ref counter, .spec, .tpsx, ok? Vou pegar ali a base do nosso componente antigo, né? Para a gente não precisar ficar repetindo. Então, acabou de fazer os testes aqui. E aí, should componente use ref counter. E aí vou só importar. Importar aqui o IT. Importar o render. Aqui não vai ser form, né? A gente não vai usar. Eu posso até tirar esse outro teste aqui. Ok. Salvar. Importar o spec logo. A gente vai precisar dele depois. Get by hold. Opa. Só importar esse. Opa, não importou. Na verdade é o screen que tem que ser importado, né? Então, ok. Render tá aqui, tá ok. Já tá importado. E a gente vai importar o nosso using ref counter. Ok? Pronto, agora o user ref counter, ele é diferente ali do outro, né? Ele vai ter esse cara, vai ter esse cara, todos esses caras aqui. Nesse caso aqui, eu vou buscar ele mesmo por get by text, porque é mais fácil aqui. Como os textos são diferentes, né? Então, vamos lá. Eu vou olhar aqui só a estrutura. Esse cara aqui eu posso até pegar pela role, mas o resto eu vou pegar pelo texto. Então, beleza. Vamos pegar todos esses elementos. Então, o que a gente tem aqui? Const, chamar isso aqui de title. Eu vou até alterar, só para ficar mesmo... aqui a gente deixou ele sem formatação, né? Eu vou dar só um tamanho aqui, um bold, para a gente perceber que é um H2, certo? Então, deixa eu tirar isso aqui. Lá no componente aqui eu vou alterar. Isso não tem nada a ver com o teste, é questão mesmo só de deixar mais fácil a visualização. Então, uma coisa que eu esqueci, né? Então, dar aqui um teste, acho que é lx.x2. E vamos botar aqui um bold, né? Teste bold. Bold. Acho que só bold. Não sei se ele vai fazer. Ah, porque eu parei aqui o componente. Deixa eu voltar aqui. Terminando. Só ficou aqui um pouco maior, né? Então, eu botar um MB2, só para separar. Então, ficou mais bonitinho aqui. A doce renderização. Vou dar também aqui um margin bottom aqui. Só MB2 também. Pronto, só para separar e tal, a gente tem aqui um visual melhor, beleza? Então, tranquilo. Temos aqui o nosso contador. Eu vou pegar esse cara aqui. Então, a gente precisa primeiro, né? Should render. Eu vou ser genérico aqui, né? All render all elements. Então, só para a gente buscar. Então, o primeiro cara que eu vou pegar é esse aqui. Então, const title. E aí eu vou dar um screen.get by text. Opa, acho que só text, não precisa label. Get by text. E eu vou pegar o elemento que tem esse texto, ok? Vou pegar esse também. Const paragraph. Vou chamar ele de 1, né? Que a gente vai ter 2 ali. Screen.
get by text. Vamos lá. Eu peguei aqui o texto, então tenho esse cara e esse cara. Os buttons. Só pegar aqui. Button 1. Você pode ser mais preciso ali nos nomes, né? Tipo, eu vou chamar aqui botão 1, botão 2, mas a gente poderia, vamos chamar ele de increment, button increment, ok? E botão render, force render. E aí a gente deixa mais claro render. E aqui eu posso chamar até de esse cara aqui, é o contador de armazenamento do ZREF. Eu vou chamar de texto, parágrafo, chamar texto 1, né? Texto 1. E aí vou fazer o texto 2 aí. Texto 2, beleza. Esse cara aqui vai ser o incrementar, né? Incrementar. Vou pegar aqui, forçar a renderização. Copiar o texto, colar. E o texto 2 é esse cara aqui, né? Então eu peguei todos os elementos que estão lá na página. E aí eu vou validar a mesma coisa. Expect title font to be in the document, ok? E aí vamos fazer isso para todos, né? Aqui. Então eu vou pegar o texto 1. Esse aqui. Esse. Texto 2. Então é isso. Vamos rodar o teste, né? Eu tinha parado. npm run test. Pronto. E aí ele passou nossos testes, né? Todos. Ele está só verificando se o componente no estado inicial renderiza ali da forma como ele precisa, certo? Então, beleza. Vamos fazer agora um outro teste. Eu até anotei aqui. A gente vai testar duas coisas. A gente vai testar a alteração do... Quando você clica e a gente precisa verificar se o userref altera o valor lá, né, entre a renderização e também quando você clica no botão que utiliza o state, se ele vai alterar ali a view, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos testar. Até copiei aqui e eu vou criar esse teste aqui. A gente vai usar a mesma coisa, renderizar o componente, beleza? Então, tranquilo. E aqui nesse caso, né, a gente vai pegar o botão, esse botão aqui, ó, de renderização. Beleza? Então, quando eu clicar nele, e aí eu vou usar o Fire Event lá, né? Fire Event.click button. O que que eu espero que aconteça, né? Eu espero que eu espero, deixa eu até criar aqui, ó, expect ver aqui, pronto. O que vai acontecer aqui? Quando eu clicar nesse botão, eu espero que o meu console lá, né, o meu texto seja alterado. Então, se você verificar aqui no componente, acho que eu parei já, mas eu vou startar de novo.
Quando você clicar aqui em forçar a renderização, eu espero que esse cara seja 1. Então eu cliquei, aqui vai ser 2. Então beleza. Eu vou selecionar o elemento lá, né, que é o botão. Eu acho que talvez a forma mais simples nem precisa selecionar, eu posso selecionar na hora do spec aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Então, quando eu clicar, né? Então, quando eu clicar aqui, eu espero que o meu screen.get get by text, ok? By text 1 to be in the document, ok? Então o que vai acontecer? Se eu cliquei aqui uma vez, eu espero que esse cara tenha esse texto, né? Então beleza. Cliquei aqui, ó, button force render. Então ele vai ter esse texto. Vamos rodar o teste. npm run teste. Beleza, passou. Se eu der aqui mais um clique, aí eu vou duplicar esse código. Ele vai falhar, ó, porque eu dei um clique aqui, né? Então agora eu espero que ele seja 2. Então ele vai seguindo o fluxo. Cliquei no botão, ele é 1. Cliquei no outro, ele vai ser 2. Então aqui eu já consigo comprovar que essa função aqui está funcionando, né? E aí a gente vai para o nosso próximo teste. IT, eu já vou criar aqui a estrutura. O próximo teste a gente vai ver aqui o useRef, ok? Então vamos aqui. Eu já tinha anotado aqui o teste. Então a gente vai dar aqui um should maintain useRef counter value between re-renders. Ou seja, o valor do useRef não vai ser alterado entre as renderizações do componente, né? Se a gente olha aqui, o comportamento deve ser esse. Se eu clicar aqui, né, ele altera a tela, mas se eu clicar aqui, ó, eu altero o useRef. Mas se eu clicar de novo em renderizar, o useRef continua o mesmo valor, ele não é alterado. Então eu tenho que garantir isso. Então beleza, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu vou renderizar sempre o nosso componente no começo. Renderizei aqui, vamos lá. E aí eu vou criar um cara que é o SpyOn. Então, esse cara, ele vai ajudar a verificar se o console ali foi chamado, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável aqui antes do render mesmo, const console spy, ok? Eu vou dar um v.spy on. Esse método spy_on, inclusive eu preciso importar aqui o v, né? Opa, tá certo. Exato. Tá ok, foi importado direito. Esse cara aqui ele serve para tipo vigiar ali um método. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero que ele fique espionando o console para ver se o console vai ser executado. E aí, eu boto aqui um texto, né, que eu espero que ele vai executar, ok? Se olhar aqui, ele recebe de 2 parâmetros, mock instance, data n. Tá aqui, ó, recebo a função que eu quero e o texto, né? Então, beleza. Estou aqui no console SpyOn. Esse cara aqui vai servir para a gente ficar vigiando se o console foi alterado. Lembra que toda vez que a gente incrementa ali no nosso contador, a gente dá um console, né? Então, beleza. Vou pegar agora o meu increment button.
const incremente button, e aí screen.getByText, o cara que tem lá, né, incrementar. Esse aqui é o meu botão. E a mesma coisa, eu vou pegar o meu render button. Render button. Então já temos ele aqui, né? Esse cara aqui. Vou usar o mesmo nome para... Quando copiou foi tudo. Deixa eu ver aqui. Vou utilizar o mesmo nome só para a gente deixar padrão, né? Aqui. Então, increment button, button force. Então, tem os dois botões, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui usar o fire event.click e eu vou dar dois botões dois cliques, né, no botão incrementar, ok? Então, e aí depois eu vou dar um fire event também, um clique no botão renderizar. E aí o que vai acontecer aqui? Eu espero que, né, se eu der dois cliques aqui, né, no primeiro clique eu espero que o console.spy.toHave been called with. Espero que o console log, né, tenha sido chamado com esse cara aqui, ó, valor contador e um vírgula valor, né? Então, vou pegar aqui. Espero que ele tenha chamado isso aqui e com o valor 1. Então, o que acontece? Primeira vez que eu cliquei aqui no increment button, eu espero, estou vigiando meu console e espero que meu console seja isso aqui, no primeiro clique. E também espero que meu console tenha o 2, né? Porque eu dei dois cliques no meu increment button. Beleza? E aqui no final, só para a gente resetar, a gente reseta, caso se a gente tivesse mais teste, a gente dá um console spy.mock restore. Para a gente resetar os valores do console, ok? Então, beleza. Nosso teste aqui a gente passou também, ó. Então, should render all elements, should be date and render count when click. E o outro should maintain use have counter value between the re-renders. Ou seja, nesse teste aqui eu alterei a view com re-render, mas o meu console ali do outro botão só deu o que realmente já era esperado aqui, né? Então, é isso, pessoal. Esse teste aqui ele foi bem simples, até porque o componente não é tão complexo, mas aí acredito que com isso aqui vocês já vão entendendo ali uma base de como testar os componentes e até de ter ideias de testes, né? E principalmente o que você precisa testar em cada um dos componentes. Então, valeu pessoal, espero ter ajudado. Acompanhem aí as nossas aulas, né? Estarei postando mais conteúdos, tanto de JavaScript como de React, para poder ajudar vocês a crescer na área. E acredito que os conteúdos têm sido bem relevantes. Caso precisem de achem que precisa de alguma melhora ou algo que vocês acham que ajude aí nos conteúdos, podem postar, podem comentar lá que eu respondo. Valeu, pessoal.